Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer, um grande privilégio poder estar aqui para comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta e, evidentemente, sempre apoiado pelas Escrituras. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol, referentes ao Monte da Transfiguração, que foi a antecipação de sua segunda vinda aqui nos nossos dias. Em Mateus 24, os discípulos fizeram a Jesus 3 perguntas. Que sinal haverá de tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? E quando não ficará pedra sobre pedra, referindo-se ao templo? E Jesus disse, destruir esse templo em 3 dias eu levanto. Então, nós temos as respostas disso em Mateus 24, mas também em outras escrituras. E a experiência do Monte da Transfiguração estava referindo-se ao mistério da sua segunda vinda. Então diz assim a Escritura em Mateus 16, versos 27 e 28, e depois o capítulo 17 de São Mateus. Porque o Filho do Homem, veja, não filho de Deus e nem filho de Davi, filho do homem, no final da era gentia, no final dos tempos, quando terminasse a obra entre os gentios, veja, Jesus Cristo se manifestaria através de um profeta, ou como um profeta, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Veja, foram 7 anjos que formaram aquela cabeça, veja, nos céus em 63, representando a sua cabeleira branca, veja, como um juiz, veja. E então dará a cada um segundo as suas obras. Ele veio para separar a casca do grão, ele veio para separar, veja, a semente eleita e a semente da serpente, o joio e o trigo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, veja, ele estava falando com os 12, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ele estava mostrando de uma forma, por parábolas, o que ele faria para mostrar à igreja o sinal de sua vinda. Então veja Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João. Veja, ele disse a alguns dos que aqui estão. Entre estes estavam Pedro, Tiago e João. E esses 3 escreveram em suas cartas essa experiência do Monte da Transfiguração. Pedro, se referindo, disse, nós estávamos no Monte Santo. Veja, João escreve o livro de Apocalipse. Tiago fala a respeito da encarnação da palavra e fala a respeito da vinda do profeta Elias, porque Elias viria para precursar a segunda vinda de Cristo, de acordo com Malaquias 4. As escrituras estão todas entrelaçadas. Veja, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se, ele mudou sua forma. Deus não muda sua natureza, mas ele muda sua forma. E transfigurou-se diante deles. Veja, e o seu rosto resplandeceu como o sol. A mesma visão de Apocalipse 10, o seu rosto era como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja, Moisés, em ordem, representando os que morreram e ressuscitarão primeiro. Veja, e em seguida os vivos, que serão transformados. Elias. Moisés representa essa igreja que já morreu. Elias representa a igreja que não morreu. Então ali estava ele agora, veja, para dar aos seus discípulos, veja, a ordem de sua vinda. E é muito importante entender que ele transfigurou-se, ele mudou sua forma. Isso é algo muito importante. Então o profeta prega a mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 205, e ele fala sobre este grande evento. Veja,
E nós precisamos chegar para essa mensagem e para a Bíblia, como um anjo disse para Josué: tira os teus sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Veja, aqui nos dias da voz do sétimo anjo, veja, a sétima lâmpada, o sétimo olho, a sétima ponta, o sétimo Espírito de Deus, a sétima voz. Veja, Apocalipse 10 é o sétimo selo. Dentro do sétimo selo são os 7 trovões. João ia escrever, mas não pôde. Esses trovões, veja, são a voz de Deus, a palavra falada, o poder de Gênesis. Veja, a palavra é o haja, o poder criativo para criar o seu corpo, criar a igreja verdadeira para a hora do arrebatamento. Veja, agora vejamos a transfiguração, porque ali fomos todos representados. Ali estavam os santos viventes que haviam sido raptados, Elias, e ali estava Moisés, os santos mortos representados nele, e ambos tinham um poder vivificador. Veja, o poder do Espírito Santo. Não apenas um livro de siga 10 passos, mas a vida, o poder, porque é o Espírito Santo, a vida de Deus, para transformar nossas vidas. Veja, um morreu e o outro não, porém ali estavam. E agora notem bem o que nós estamos vendo nesses últimos dias. O mesmo que ele nos prometeu em São João 14:12. As mesmas obras e maiores do que estas. Veja, a gente que diz: você reclama ter poder? Não. Somos iguais àqueles sobre o monte da transfiguração. Certamente nós não reclamamos ter poder, mas somos como aqueles sobre o monte de transfiguração. Eles não estavam dizendo, Moisés não estava dizendo: observem quem eu sou. Nem os discípulos tampouco estavam dizendo: observem quem somos nós. Sabem vocês o que ocorreu? Note, eles viram a Cristo glorificado. Essa que é a verdade. O que essa mensagem veio fazer? Glorificar a Cristo. O que nós estamos fazendo? Glorificando a Cristo, Jesus, a palavra. Veja, isso era tudo que desejavam ver, a representação, a Jesus glorificado. O de fora, o homem, é um vaso de barro, está na sepultura. Usamos uma outra expressão, ele era apenas o papel, o embrulho. Mas quem estava por dentro? O mesmo que está dentro de cada crente, dentro de cada apóstolo. Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, e assim é também hoje em dia. Nós não tratamos de fazer-nos pessoas grandes. A nós não nos importa o que diga a gente de nós mesmos. Nossos nomes não significam nada, mas sim o seu nome. Nossa vida não é nada, é sua vida. É seu poder, não é o poder nosso. E há uma só coisa que amamos, e isso é ver a Ele glorificado. E como pode ser? Como é que Jesus pode ser glorificado? Porque às vezes as pessoas cantam, elas parecem que estão amando ao Senhor, elas fazem belos hinos, elas gritam e coisas assim. Veja, quando Ele for glorificado em nós, por meio da sua ressurreição, a qual está em nós. Veja, Ele disse: porquanto eu vivo, vós também vivereis. Jesus apareceu em Atos dos Apóstolos, ressuscitado em seu corpo, que era a igreja. Por isso, Saulo, no caminho de Damasco, encontrou o pilar de fogo, ele caiu no chão, atônito, desconcertado. Veja, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Onde estava Jesus? Naquela ocasião, atrás de peles humanas, que era a sua igreja. Logo depois, mais tarde, Paulo disse: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A mesma coisa pode dizer cada um dos 7 mensageiros, mas agora, aqui no tempo do fim, é diferente. Durante as 7 eras foram reformadores, muitas coisas ficaram sem explicar e não houve a manifestação da palavra ressuscitada. Mas aqui no tempo do fim, no 7º anjo, ele pode dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que faço as obras, é Ele, e Ele está aqui agora.
para provar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Esse é o quadro. Quando ele muda de forma em Mateus 17, ele está mostrando que ele mudaria de forma no tempo do fim. Joel 2, 28. Ele tomaria a forma de igreja, forma de noiva. E ele pode dizer hoje do seu corpo, a igreja, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Veja, marido e mulher agora, Cristo e a igreja, a cabeça e o corpo. Veja, a sua ressurreição, a qual está em nós, o vemos representado de novo hoje, como foi ali. Entenderam agora? Nosso desejo não é o de receber glória, nosso desejo não é um grande nome, nosso desejo não é o de sustentar alguma igreja, nem de engrandecer a escola dominical, nem a de trazer as pessoas à força e amarradas, oferecendo-lhes alimento grátis e toda a classe de presentes e prêmios e todas essas coisas. Não é esse o nosso desejo, mas nosso desejo é o de ver a Ele glorificado. Mas glorificado de que maneira? Porque eu já ouvi pessoas que dizem assim, eu nasci para glorificar a Jesus, eu nasci para louvá-lo, eu nasci para servi-lo. Mas eles não conseguem ver Deus atrás de peles humanas hoje, como foi no passado. Não conseguiram ver que atrás da pele humana de Jesus estava o grande El Shaddai, o grande eu sou. Jesus disse antes de Abraão, eu sou, mas não puderam ver por causa do véu, e hoje é a mesma coisa. Eles estão tão confusos, como a Virgem Esther está confusa, quando nós dizemos que Deus está velado em carne humana. Veja, não com força própria, mas Ele em nós, em nossas vidas. Paulo disse isso. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Qual que é o problema então? É falta de luz, porque a única forma de ver Jesus é tendo Ele por dentro. Jesus disse em São João 14, 20, naquele dia, ou seja, hoje, vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. É a única forma. Por que a Virgem Esther não viu o Filho do Homem? Porque ela não tinha azeite. Ela foi atrás de um homem. Veja, mas Ele em nós, em nossas vidas, para assim provar que Ele em verdade vive em nós. Se eu posso tirar a mim mesmo do caminho, para que não se note nem se pense me lembrando. E também com você, né? Eu e você. Que nem se pense em você. Então assim podemos ver a Jesus glorificado entre nós. Nosso desejo é o de ver a Ele. E isso é o que nos dá poder vivificador. E nos dá gozo saber que estamos com Ele, em sua carne e em seus ossos, sendo nós sua noiva, vendo seus próprios métodos vindicados, provando em nós que Ele está agora ressuscitado dentre os mortos. Com razão Ele disse, não temais. Medite nisso, Mateus 17, medite nessas palavras. Se você lê a mensagem, se você acompanhou a vida de Jesus pelos evangelhos e você conhece a mensagem de William Branham, você sabe, não era um homem, era Deus através do homem. A pele humana era de um homem, claro, que está na sepultura, está esperando a ressurreição e não vai se levantar antes que nós, os que estamos vivos, alcancemos a plenitude do Espírito Santo. Deus morando em seu corpo. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.